A gripe espanhola surgiu em 1918 e até os dias atuais tem seu lugar de origem incerto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gripe espanhola não surgiu na Espanha, porém ela carrega esse nome porque a Espanha, na época, foi a principal e provavelmente maior propagadora da notícia de que uma gripe havia surgido. Isso porque a gripe surgiu no final da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, as principais potências do mundo, elas estavam envolvidas em brigas e guerras, então ela não dava importância para o que era apenas considerado uma gripezinha da época. Mesmo sendo considerada por muitos, na época, apenas uma gripezinha, a gripe espanhola se alastrou pelo mundo rapidamente, deixando mais de 50 milhões de mortos pelo mundo. A gripe espanhola não ficou só na Europa, e sim veio parar no Brasil. Como eu falei, a gente estava em meio de guerra, então o Brasil enviou um de seus navios para ajudar. E nesse navio, mais de 100 homens morreram de gripe espanhola. E não foi só isso. A Inglaterra mandou um de seus navios aqui no Brasil para atacar como retaliação por um ato feito pelo Brasil. E nesse navio haviam marinheiros que não sabiam que estavam infectados pela gripe espanhola. E nisso fez com que a gripe se alastrasse pelo Brasil. Semelhante ao que vivemos hoje, com o Covid-19, a gripe espanhola também tentou deixar todo mundo dentro de casa, para evitar a proliferação do vírus. Eles iniciaram o sistema de lockdown, assim como foi feito no início da Covid-19, e fecharam todos os estabelecimentos que eram considerados necessários, como escolas, teatros, cinemas, etc., e só deixaram abertos farmácias e hospitais. Indicavam todos que sempre lavassem suas mãos e fizessem própria higiene, sempre que entrassem em contato com outra pessoa, saíssem ou entrassem para dentro de casa. Mas assim como também temos hoje em dia, muitas pessoas eram contra, achavam que era simplesmente uma gripe, que não era nada demais, ou que talvez era até um ataque de outro governo. Um exemplo disso era o próprio presidente da época no Brasil, que falava que aquilo era só uma gripezinha e que não tinha nada demais, mas ele foi um dos mortos pela gripe. Na época da gripe espanhola era uma época pré-vacina e com uma medicina ainda muito rústica, então eles não tinham nem ideia de como conseguiam evitar ou curar aquela doença, tanto que os mortos eram largados na rua só por medo das famílias de se contaminarem. E eles tentavam criar remédios caseiros que achavam que talvez mataria o vírus, e um deles era a mistura de mel, limão e cachaça, nisso achando que iam conseguir eliminar aquele vírus. Como foi falado do Covid-19, aqui vai um pouquinho da origem dele. O Covid-19 teve origem na China, no final de 2019. Algumas teorias acreditam que seu animal de origem seja um morcego. Porém, algum animal vendido no mercado de Wuhan, na China, pode ter sido um hospedeiro intermediário. Esse mercado de Wuhan era um mercado de animais, e se acredita que lá foi o início de tudo isso, já que a primeira contaminada do Covid-19 era uma vendedora de lá, e muitos dos contaminados também vieram desse mercado de Wuhan. O Covid-19 foi denominado o novo corona. Isso porque essa epidemia que nós tivemos não foi a primeira de corona, não foi o primeiro surto de corona. Em 2003, também tivemos um pequeno surto de corona, mas que não teve essa proporção gigante que tivemos hoje, de 2 anos de pandemia. Tanto que outro nome dado para o Covid-19 é SARS-CoV-2. O 2 porque não foi o primeiro coronavírus. E o SARS é uma sigla que vem de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Isso porque, assim como a gripe espanhola, o coronavírus atinge o sistema pulmonar, dando uma pneumonia muito agravada ao paciente. Bom, essa foi uma breve explicação da gripe espanhola e do Covid-19, algumas comparações entre os dois, semelhanças e diferenças.